Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor a todos vocês. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro, no capítulo 2, do verso 2 ao verso 3 somente. Vamos ler o texto? Diz assim: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Nós vamos continuar a nossa meditação aqui sobre o tema Fui regenerado e agora? Na semana passada a gente falou do livre-se, ou seja, da parte que nós temos que nos livrar da hipocrisia, da maldade, de toda a malícia, de todo o pecado, da maledicência. Então é a parte do livre-se. Porque o regenerado ele se livra das coisas da vida passada, da vida antiga. Porque agora ele tem uma nova vida. Mas não é apenas se livrar. Existe também o desejar, a parte do desejo do regenerado. Né? Não é apenas não é um legalismo, na verdade. Né? Livre-se para alcançar a salvação. A gente falou disso na semana passada. Não é isso. Ou seja, você foi regenerado e pelo fato de ter sido regenerado, você vai se livrando de toda a maldade. Mas tem uma outra parte aqui que é essencial, que é o que Pedro vai tratar agora. É a parte do desejo. O regenerado é alguém que deseja ardentemente. E o que o regenerado deseja? Ele deseja as coisas do Senhor, ele deseja as coisas de Deus. Então Pedro aqui ele começa essa parte chamando eles de crianças. Né? A gente entende aqui que muito provavelmente é uma igreja nova, é uma igreja que tinha acabado, que está começando a sua caminhada, né? São pessoas que tinham acabado de se converter, muito provavelmente, pelas linguagens aqui, os simbolismos que Pedro usa. Então ele usa aqui o simbolismo de criança, de leite. Então isso aqui significa que a igreja não é uma igreja antiga, né? Não é uma igreja que já anda com Deus há 60 anos, há 80 anos. Não, mas parece que é uma igreja muito nova, uma igreja que tem gente aqui que provavelmente acabou de se batizar, né? ou muitas pessoas que acabaram de se batizar aqui. Então por isso que Pedro usa essas linguagens aqui, Pedro chama eles de crianças, né? Então, a gente vê da ressurreição de Cristo até Pedro escrever essa epístola aqui, tem mais ou menos 30 anos, 34 anos, por aí. Então, se da ressurreição de Cristo até aqui não tem muito tempo, né, provavelmente essa igreja aqui é muito mais nova do que isso. Tem provavelmente crente aqui que está caminhando com Deus há 6 meses. Então, são suposições nossas baseadas no simbolismo de Pedro, como ele diz no verso 2, como crianças. Aqui não importa se você tem 60 anos de idade, 70 anos de idade, se você acabou de se converter, se você acabou de ser regenerado, você é uma criança espiritual. Pedro iria te tratar aqui como uma criança que precisa de leite. Né? Então é uma linguagem bonita, não é uma linguagem grosseira. Então aqui não tem a ver com a idade da pessoa, aqui tem a ver com a caminhada de fé da pessoa, se a pessoa acabou de entrar na fé cristã. Então, se você é novo convertido, se você acabou de entrar na fé cristã, para Pedro você é uma criança, recém-nascida. Então é uma linguagem muito bonita. É como ele inicia o verso 2, né? Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro. Então, se vocês acabaram de ser regenerados, vocês acabaram de se converter, qual é o caminho agora? Não é apenas se livrar, né? Não é apenas se livrar da maldade, se livrar da hipocrisia. Ou seja, se vocês acabaram de nascer como regenerados, desejem. Então, o cristão, ele é alguém que deseja. O cristão, ele é alguém que arde em desejo. Ele precisa ter desejos. Só quais são esses desejos? Então, de uma criança, a gente vê aqui na nossa experiência, na vida humana, qual o desejo do recém-nascido? É o leite da mãe, é o leite materno. Ele quer o leite da mãe, ele acabou de nascer, ele está faminto. Então ele precisa do leite para ter força, ele precisa do leite para sobreviver. Então na vida espiritual é a mesma coisa. Por isso que Pedro usa essa linguagem aqui. Então acabou de ser regenerado, qual é a fome do regenerado? Acabou de nascer, qual é o desejo do regenerado? Ele quer Deus.
ele quer a palavra de Deus, porque Deus coloca o desejo na vida dele, é aquilo que eu falei na semana passada. Ele foi justificado por Deus nos céus, no tribunal de Deus. A regeneração já é o desejo que Deus coloca no coração do crente para buscar as coisas dele. Então, o regenerado ele já acaba de nascer sedento, faminto. E qual é a fome do regenerado? É a fome por Deus. É a fome pela palavra de Deus. Ele acabou de nascer, ele quer o leite puro do Senhor. E esse leite puro aqui é a palavra de Deus. Então Pedro está instruindo essa igreja. Desejem como crianças o leite puro do Senhor, o leite espiritual. Desejem, tenham esse desejo. É muito estranho quando a gente vê pessoas que se convertem, né? Dizem que se convertem e não tem nenhum desejo pela palavra do Senhor. Não tem desejo nenhum de aprender. O único desejo que ela tem é de aparecer na igreja, de querer o holofote, de querer apenas mostrar como sabe dançar, como sabe tocar. Né? Então é o desejo que eles dizem ter, né? Não é um desejo de querer Deus, mas parece que é um desejo contrário, né? É um desejo de querer dar algo para Deus. O desejo do regenerado, o primeiro desejo aqui é de desejar a palavra do Senhor, o leite espiritual de Deus. Então, isso é uma coisa que tem que ficar de lição para a gente, tá? De lição. O regenerado é alguém faminto e faminto por Deus. Quem está com fome quer comer, quer se alimentar. Então, aquela pessoa que nasceu de novo, que se converteu, tudo que ela quer é Deus. Tudo que ela quer é experimentar mais do Senhor, é querer comer do Senhor. Né? Eu conheci um jovem, e é algo que não sai da minha mente até hoje, que eu lembro muito bem quando estava começando a aprender das coisas do Senhor, quando tinha se convertido ao Senhor, tudo que ele queria era passar tempo com a palavra de Deus. Queria a Bíblia, queria comer Bíblia, queria ler os textos, queria ler as cartas de Paulo. Né? E eu lembro desse jovem numa festa, se eu não me engano, num casamento. E o que esse jovem expressava ali é que ele queria que a festa acabasse para ele chegar em casa e poder ler a palavra do Senhor. E o testemunho dele era que literalmente, a palavra literalmente aqui é literal mesmo, tá? Ele salivava para poder chegar a hora dele se alimentar da Bíblia, se alimentar da palavra de Deus, de degustar a palavra de Deus, de ficar horas lendo a palavra de Deus e se deleitando nela. Então, a palavra de Deus é esse leite espiritual puro. Não é algo carnal, é um leite espiritual e puro. Então, esse testemunho fica na minha mente até hoje. Eu pude ver alguém que salivava de verdade por querer ler isso aqui, por desejar chegar em casa para ler a palavra do Senhor. Isso é evidência de que alguém nasceu de novo. As pessoas às vezes ficam perguntando qual é a evidência de que eu fui regenerado. É claro que dá para falar, né, muito sobre isso. E tem homens de Deus que gravaram vídeos sobre isso, tem livros sobre isso. Mas algo que fica evidente aqui de que alguém realmente, algo que deixa evidente, né, de que alguém realmente nasceu de novo, é esse desejo por Deus, é essa busca por Deus, é essa busca pela palavra, né, de poder chegar em casa, de ler a palavra de Deus, de poder chegar na igreja e ouvir a pregação e se concentrar na palavra do Senhor. Ele quer ouvir, ele quer aprender. Então Pedro ele fala para a igreja, né, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro. Então aqui, quando ele fala puro, parece que tem ensinamentos que são aguados, que é um leite misturado com água, que não sacia de verdade, né, o cristão, que não sacia de verdade. E também tem o leite envenenado. E infelizmente, né, tem pessoas que querem aprender do Senhor, querem beber da palavra do Senhor como se ela fosse um leite, mas está sendo servido veneno. Então Pedro diz aqui o seguinte, para vocês desejarem, mas desejarem o leite espiritual que é puro. Puro. E aqui vai a missão de Pedro, porque Pedro ele tem esse leite espiritual para dar. E aquilo que Pedro tem para dar é puro. Ele tem um ensinamento puro, ele tem uma pregação pura da palavra de Deus. Ele é um ministro fiel da palavra de Deus. Bem-aventurada é essa igreja que pode aprender com Pedro, ler de Pedro. Essa igreja ela é bem-aventurada. Infelizmente, muitas igrejas têm homens maus no púlpito,
né? Homens maus que querem pregar a si mesmos, que não pregam a palavra do Senhor, simplesmente não pregam isso, né? Mas querem ali usurpar, né? Querem, na verdade, o glamour do ministério, querem tomar das ovelhas a lã, querem fazer de tudo para ter apenas. Então não passam nada, e quando passam são coisas envenenadas. Né? Então a gente tem muito exemplo disso aí na televisão, em livros, né? Líderes que são péssimos, líderes que são maus, que são lobos devoradores, e tem ovelhas ali que não têm o privilégio de poder provarem o leite espiritual, mas estão desejando, têm esse desejo. As pessoas ali, como já dizia o Paul Washer, né, se você atrai pessoas com métodos carnais, você, para manter essa pessoa na igreja, vai ter que continuar usando métodos carnais para que ela fique ali. Mas quando se trata de uma ovelha que realmente foi regenerada, isso não adianta. Porque tudo que ela quer é a palavra do Senhor. Tudo que ela quer é o leite do Senhor espiritual. Tá? Então, Pedro diz aqui que eles têm que desejar o leite espiritual mais puro, o verdadeiro leite espiritual. E isso aqui é muito importante. Então, procurem a palavra do Senhor, tenham desejo pela Bíblia. Né? Lembre-se desse testemunho que eu dei do jovem que salivava pela palavra do Senhor. Então Pedro continua dizendo, né? Desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Ou seja, esse leite faz crescer. E faz crescer para o dia da redenção. Aqui, gente, o nosso intuito aqui, sempre o intuito de um bom líder, é ver as ovelhas do Senhor crescendo. Ele não vai ocultar o entendimento, ele quer ver essa criança crescendo, ele quer que os irmãos cheguem ao amadurecimento. Né? Ele não tem a inveja, assim, eles vão saber mais do que eu, não tem isso no reino do Senhor. O intuito do verdadeiro conselheiro espiritual é fazer as ovelhas do Senhor crescerem para o dia da salvação, eles estarem ali maduros. Então, e esse é o papel também da igreja, dos conselheiros espirituais, é darem esse leite para que as pessoas cresçam. O triste é quando a gente vê pessoas que estão na igreja há 30 anos, há 25 anos e não aprenderam nada. Né? Não sabem, não aprenderam e também não sabem passar nada. São pessoas que já deveriam ser mestres, mas na verdade ainda estão precisando de leite, porque não cresceram. A gente vê isso aqui no livro de Hebreus. Olha o que o livro de Hebreus vai dizer. No capítulo 5, olha o que o autor de Hebreus diz, no verso 11, Hebreus 5:11. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Aqui já é diferente dos cristãos que Pedro está escrevendo. Os cristãos aqui do livro de Hebreus, eles já deveriam ser mestres, mas ainda precisam de leite, agem como crianças. Então, se você se vê como alguém que já deveria ser mestre, mas ainda precisa de leite, isso aqui é uma exortação para você. Né? Ainda há tempo, corra atrás, volte para a palavra do Senhor, cresça no conhecimento, cresça em piedade, cresça em graça, né? Passe a ser um cristão espiritual de verdade, né? Desejando a Deus, ainda tem tempo para o crescimento. Então, a exortação do autor de Hebreus é uma exortação que cabe para a igreja de hoje, né? A essa altura vocês já deveriam ser mestres. Imagine quanto tempo eles tinham já na caminhada, né? Quanto ensinamento eles já tiveram. Então, ao ponto do autor dizer, vocês já deveriam ser professores nisso, mas vocês vão precisar de leite novamente. É diferente aqui de Pedro, da epístola de Pedro, é diferente dos cristãos que estão lendo Pedro, que são de fato crianças, que estão crescendo ainda. Eu lembro de uma vez que um jovem veio na minha casa e ele dizia que iria se batizar e ele já estava há meses na classe de batismo, né? E eu perguntei àquele jovem que veio aqui, ele veio, né, testemunhar do batismo e tudo mais.
E eu perguntei para ele, mas você tem ido, né, na classe, você tem aprendido, tem ido para a escola dominical? Ele, não, tenho a classe específica de batismo, né? Eu tenho ouvido sobre isso, sobre as coisas de Deus, para estar pronto para o batismo. E eu perguntei a ele, então, mas você lembra qual é o primeiro mandamento? Uma pergunta simples. Eu fiz essa pergunta simples para ele. Você lembra qual é o primeiro mandamento? Ele disse, não lembro. Não lembro. Eu falei, daquilo que Jesus ensinou, né? E o segundo mandamento? Você lembra? Eu não estava nem pedindo para ele listar os 10 mandamentos, não era isso. Era baseado em Jesus Cristo, naquilo que Jesus falou, qual é o principal mandamento. Eu falei, você lembra disso? Ele disse, não. E o segundo, que é semelhante ao primeiro, ao principal, você lembra? Ele também não lembro qual é, ninguém me ensinou. Né? Então ali a gente pôde passar uma tarde, mais ou menos 6 horas, conversando com ele sobre isso, e no final da conversa ele disse, agora eu vou me batizar feliz, né? Porque eu pude aprender em 6 horas aquilo que eu não aprendi na classe, né? Então olha como a igreja tem pecado na parte do ensino. É importante a igreja ensinar a palavra do Senhor. Por que é importante? Porque o regenerado anseia pelo ensino. E não só o regenerado. O cristão maduro também anseia pelo ensino, porque existe leite, mas também existe o alimento sólido. Então, o cristão sendo novo na fé, ou sendo velho na fé, é alguém que deseja, é alguém que tem fome, e fome pela palavra de Deus. O cristão é alguém que deseja a Deus. Então, a palavra do Senhor ela precisa ser ensinada em ambos os casos, para o iniciante e também para o velho na caminhada. Né? Então isso aqui é importante. A igreja não pode pecar na parte do ensino. Então se você está numa igreja que não ensina a palavra de Deus, ensina tudo menos a palavra de Deus, essa igreja não tem cumprido com o papel fiel de ensinar as ovelhas do Senhor, que é algo principal no rebanho de Deus. Então isso aqui serve para o crescimento. Eu lembro do testemunho de um amigo meu, de um homem de Deus, que ele chegou para mim uma vez e disse assim, cara, eu não tô lendo nada, eu não tô no meu melhor momento espiritualmente falando. E eu perguntando para ele, eu perguntei mais ou menos assim, mas o que te sustenta? Olha, gente, presta atenção que isso aqui é muito importante. Presta atenção nisso. Eu disse para ele, mas o que te sustenta? Ele, cara, eu não tô lendo como eu lia antes, não tô lendo quase nada, não tô bem na minha vida espiritual. A gente sabe que o cristão ele passa por esses momentos, né? Então a questão que se levantou foi, mas o que te sustenta? Ele disse para mim, cara, o que tem me alimentado foi os anos que eu passei lendo a Bíblia e aprendendo do Senhor. Foi os anos que eu passei ouvindo boas pregações, lendo a palavra do Senhor, aprendendo coisas do Senhor. Então aquilo que eu juntei no passado de alimento, tem me sustentado no dia de hoje da fraqueza. Então presta atenção. Isso aqui é como José no Egito, né? O sonho de José, né? Das 7 vacas magras, de 7 vacas gordas, 7 vacas magras, que eles juntaram tanto que no período da seca eles tinham o que comer, né? Então esse meu amigo passou essa ideia para mim. Ele é um homem de Deus, ele passou. Eu me alimentei tanto da palavra de Deus, aquele período em que eu estive com a palavra do Senhor, comendo da palavra do Senhor, ouvindo, estando em estudo bíblico, onde estava a palavra do Senhor, eu estava. Isso tem me sustentado hoje, né? Isso tem me sustentado, tem me mantido de pé, porque eu sempre lembro das coisas do Senhor. Isso me sustenta. Então, agora, se você não passou o tempo com a palavra do Senhor, se você nunca teve um período em que desejou as coisas do Senhor, em que comeu as coisas do Senhor, que ajuntou em celeiro as palavras do Senhor, como que você vai ser sustentado num momento de fraqueza? Né? Então a gente precisa disso tudo, a gente precisa da palavra do Senhor. Esses testemunhos são importantes também para a nossa vida. Então esse crescimento, né, cristão, isso é importante para a sua vida, né, para a minha vida também. E Pedro aqui ele fala no verso 3, agora que provaram que o Senhor é bom. Então aqui Pedro ele finaliza essa parte, né, citando provavelmente um salmo, né, que é o Salmo 34, né, no verso 8, se eu não me engano, é o Salmo 34, verso 8, que diz assim, provai e vede que o Senhor é bom. Então a ideia de provar aqui é de saborear,
a ideia aqui de degustar, né? Degustar e ver que o Senhor é bom. Então eles provaram que o Senhor é bom aqui, muito provavelmente na regeneração. Então eles podem provar, eles podem saborear que Deus ele é de fato bom. Deus ele é de fato saboroso, né? Então o desejo agora da alma deles está para Deus. Então Pedro finaliza essa parte dizendo: agora que provaram que o Senhor é bom. Isso aqui é importante por quê? Porque antes Pedro tinha dito para eles se livrarem da maldade, da hipocrisia, né, da inveja. Deixa eu falar algo aqui para vocês que também é importante. A hipocrisia, a inveja, a mentira, a maledicência são coisas que de algum modo essas coisas satisfazem a alma humana, satisfazem o homem carnal. São coisas que alimentam o ego do homem, né? Então a hipocrisia, a mentira, isso são desejos, né? É o desejo de mentir, o desejo de falar mal, o desejo de ser hipócrita. Então isso alimenta o ego do homem carnal. Essas coisas precisam ser modificadas e elas são modificadas na regeneração. Por quê? E aqui vai uma coisa importante que Pedro disse aqui, né? Agora que vocês provaram que o Senhor é bom, ou seja, provando algo que de fato é saboroso, faz com que vocês abandonem aquilo que degustavam antes, que na verdade era veneno. Então você provando do Senhor te dá forças para se livrar daquilo que vocês se alimentavam antes, mas que na verdade eram coisas totalmente tóxicas. Entende? Então um desejo bom faz você largar os desejos ruins. A gente vê aqui algo que eu já testei na igreja uma vez, né? Isso aqui baseado no filme, né? O filme Troia, né? Que ali tinha um personagem chamado Aquiles, que ele era sedento por guerra, né? Aquiles era sedento pela guerra e o desejo de Aquiles era que o nome dele fosse conhecido por ser um guerreiro valente, vitorioso. Então ele queria que o nome dele passasse a história. Que todos os homens lembrassem de Aquiles, que um dia existia um guerreiro chamado Aquiles. Então o desejo dele era que o nome dele fosse lembrado. Ele queria estar nas maiores guerras, ele queria vencer os maiores guerreiros. Então Aquiles tinha um desejo por sangue, para que o nome dele fosse lembrado. Até que algo aconteceu no filme, né, ali na vida de Aquiles, porque Aquiles ele passou a amar, ele passou a se apaixonar por uma sacerdotisa de Troia. Ou seja, na maior guerra talvez ali da vida de Aquiles é onde ele encontra o amor da vida dele, que é aquela sacerdotisa. O que significa aqui? Que para ter uma troca de desejo, para ter uma troca de visão ali, é necessário que Aquiles conhecesse, provasse algo maior do que a guerra, algo que era maior até mesmo do que o próprio nome dele ser reconhecido. Então é quando ele consegue, ele descobre o desejo do amor, ele descobre o amor. Ele vê que ele se apaixona por uma moça que ele tinha como escrava, né, que era uma sacerdotisa de Troia. Então na hora da batalha final, quando o cavalo de Troia entra na cidade, Aquiles não está ali para destruir a cidade de Troia. Aquiles está ali para salvar agora aquela que é o amor da vida dele, muito provavelmente, né? Isso aqui se baseando num filme, tá? Então o desejo dele ali, quando ele entra, o cavalo de Troia entra na cidade de Troia e eles vão para a destruição, Aquiles vai para salvar a moça que ele amava. Aquiles não vai mais para combater. Aquiles não vai mais para guerrear. Aquiles vai para salvar a mulher que agora ele ama. Então, por que houve essa troca? Por que Aquiles não quer mais a guerra? Por que Aquiles não está mais ligando para o nome dele ali? Porque Aquiles tem um novo desejo. Aquiles tem um novo gosto. E que gosto é esse? O amor por uma mulher. Então, o amor por uma mulher faz com que o desejo de guerra por Aquiles vá sumindo, entende? Então Aquiles ele resgata, ele salva aquela mulher no momento crucial do filme. Então só você vendo o filme, né? Para mim é um dos melhores filmes que eu já vi. Então ele salva aquela mulher e a gente sabe que o Aquiles ele acaba morrendo, né? Aquiles morre, mas ele morre salvando a sua amada. Ele não está em combate, porque se ele tivesse em combate ele não morreria. Né? Então ele morre por amor, ele morre salvando a sua amada. Então isso aqui é muito importante, porque
Pedro ele acaba falando aqui, livre-se de toda maldade, de toda hipocrisia, de toda inveja, e ele encerra essa parte aqui dizendo, deseje de coração leite puro, agora que vocês provaram que o Senhor é bom. Então é um novo desejo, é um novo gosto. Então aqui o homem regenerado, ele prova aquilo que de fato é bom, aquilo que de fato é saboroso. Então pelo fato de agora ele saber o que é bom, agora pelo fato dele saber como Deus é saboroso, as coisas da vida antiga já não têm o mesmo valor para ele. Entende? Jesus agora é o tesouro da vida dele. Jesus é o maior valor da vida dele. Então ele não quer mais aquilo ali. Ele descobre que a hipocrisia é um veneno. Ele descobre que a maledicência é um veneno. Ele não quer mais essas coisas. Ele não quer mais a inveja. O que ele quer é Deus. Então assim como Aquiles, ele pôde trocar o gosto dele ele pôde desejar algo maior, ele pôde fazer essa troca justamente porque ele descobriu algo maior. Assim é com o regenerado. Então ele não só abandona as coisas ruins, não é só isso, mas ele abandona as coisas ruins porque agora ele pôde provar daquilo que verdadeiramente é bom. Então, pelo fato de ter provado de Deus, você não quer mais provar algo que não seja Deus. Que você não quer mais aquilo que é contrário a Deus. É como diz um louvor, né? Que assim, quem já pisou, né, no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Tem um louvor que é assim. Então, quem provou de Deus, quem de fato já provou do Senhor, não quer mais estar em outro lugar. Por quê? Em Deus ele descobriu as delícias das delícias. Em Deus ele descobriu a plena satisfação. Então aqui é muito importante Pedro frisar isso, né? Porque não é algo que Pedro obriga, não é algo que vem da violência de Pedro. Vocês não vão mais provar da hipocrisia, senão eu vou pegar, vocês não têm mais isso. Né? Porque esse Pedro sabe do que eles provaram. Então não é algo que a igreja obriga, é algo que impacta o homem, é o desejo por Deus. E isso impacta o homem, né? De uma forma que ele abandona as coisas passadas. E aqui eu quero ler alguns textos para vocês. Na verdade eu quero ler aqui 2 textos para vocês apenas, só 2, né? Que mostra como o Senhor é bom. Então eu queria ler aqui o Salmo 103 para vocês. Salmo 103, leia comigo também. É um texto muito bonito, né, que mostra como Deus é bom. Isso faz você buscar mais a Deus. Salmo de número 103, no verso 8, diz assim: O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Aqui é um salmo dedicado ao atributo da compaixão de Deus, do amor de Deus. Então é um salmo dedicado a falar como Deus é bom, né? Como ele é compassivo, como ele é cheio de amor. Então aqui é um salmo que mostra quem é o Criador. Porque o Criador, ele poderia muito bem ser alguém que tem o poder de criar, mas não tem o poder de amar. Né? O Criador poderia ser muito bem alguém que tem a onipotência, mas não tem aqui a clemência, não tem a compaixão. Então aqui é um relato de quem Deus é. Ele não é apenas o Criador de todas as coisas, mas Deus é um ser bondoso, compassivo. Esse salmo é importante para mostrar para o cristão que Deus é alguém que é cheio de amor, que ele é compassivo ao ponto de saber que o homem é pó, e mesmo assim ama o ser humano. Ele tem os seus filhos, ele tem os homens como filhos aqui, né? Aqueles que o temem como filhos.
Então, devido a isso tudo, o salmista encerra esse salmo no verso 22 dizendo: bendigam o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor a minha alma. Então, depois dele falar de toda a bondade do Senhor, ele encerra um salmo dizendo: bendiga o Senhor a minha alma. Deus é alguém que é digno de receber o nosso louvor, porque ele não é apenas o nosso Criador, mas ele é o ser mais bondoso e mais misericordioso que existe no universo. É bom você saber disso, que o ser mais misericordioso, mais bondoso que existe no universo é o Senhor do universo, é o Criador do universo. Não tem criatura no universo que seja mais bondosa do que Deus. Na verdade, isso faz parte do ser dele. A bondade faz parte do ser dele. Deus, ele não somente ama, mas Deus é amor. Então, a gente volta para Pedro aqui, ainda em 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 7, olha como ele trata aqui os seus filhos. Olha o verso 7, que diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Ele cuida da gente. Lance sobre ele as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vocês. São salmos aqui que relatam a misericórdia e o amor de Deus. Repare como o Senhor é bom. Ele está disposto a nos abraçar. Ele está disposto a ouvir os nossos pedidos, as nossas súplicas. Lance sobre ele as ansiedades, os seus desejos, as suas preocupações. E Pedro diz: por que a gente tem que lançar isso ao Senhor? Porque ele tem cuidado de vocês. Então, são só apenas duas passagens aqui que mostram como o Senhor é bom. E vocês provaram dele. Vocês sabem quem ele é agora. Então, assim como o salmista encerra o salmo dizendo: bendiga a minha alma o Senhor, o meu desejo é que vocês possam dizer: eu conhecia Deus, eu desejei o leite espiritual de Deus, eu provei que Deus é bom, então bendiga ao Senhor a minha alma. Eu quero encerrar essa meditação de hoje aqui, lembrando da própria afirmação de Pedro. Depois que Jesus deu um duro sermão, as pessoas abandonaram Jesus ali. Então Jesus virou para os discípulos e disseram: e vocês também não vão me abandonar? Vão também, vão embora também. Então Pedro se levanta e faz uma afirmação muito linda dizendo: para onde iremos? Para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Então, a gente não serve a Deus porque é obrigado a servir o Senhor. A gente serve a Deus porque a gente encontrou no Senhor as delícias que as nossas almas precisavam. Você serve a Deus porque você pôde, pela primeira vez na vida, provar de algo mais doce do que o mel, que é Deus. Então, que essa palavra fique no nosso coração, que essa palavra fique cravada em nossa alma e que a gente continue a nossa caminhada sabendo que em Deus existem delícias sem cessar. A nossa alma não encontra descanso até encontrar a Deus. Então a gente serve a Deus porque Deus é bom e a nossa alma encontrou com Ele. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a minha vida também, porque Ele é o ser mais maravilhoso que existe. Deus abençoe você, meus irmãos. Deus abençoe você que está ouvindo essa mensagem aqui. E eu quero finalizar desejando um feliz Dia das Mães para todas as mães da nossa igreja e para todas as mães que estão ouvindo essa mensagem agora. Que Deus abençoe vocês. Amém? Deus esteja com a gente, meus irmãos.